O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Nós temos hoje 3 textos para a nossa reflexão, mas é claro que se você puder na sua casa hoje pegar essa primeira leitura e ler todo esse capítulo, você vai ver o quanto que impressiona a profecia de Malaquias. Porque essa primeira leitura é um desabafo que Deus faz. É um desabafo de Deus contra a negligência dos sacerdotes no tempo de Malaquias. É bonito ver que Deus, no decorrer da história da salvação, vem purificando tudo aquilo que acontece no culto que oferecemos a Ele. E naquele tempo, a situação era tão grave, que Deus chega a dizer o seguinte: eu não sinto nenhum atrativo pelos sacerdotes por causa dos cultos profanos. O que acontecia? Às vezes a pessoa ia celebrar o culto, mas não estava nem aí com Deus. Apenas fazia por fazer. As próprias pessoas que participavam do culto saíam decepcionadas por causa da situação a qual era vivida, né? E o que mais impressiona a leitura é isso, né? O profeta Malaquias, ele sabia que o nome de Deus era respeitado por todo o seu povo. É claro, uma pessoa que vem para rezar, a gente sabe que ela vem por causa de Deus. Isso em qualquer igreja. Todas as pessoas que entram numa comunidade, elas entram de coração sincero. Em todas as religiões.
E a gente sabe que o povo ele tem um carinho muito grande por Deus. Então, se Deus é respeitado por todo o seu povo, Deus, na leitura, diz que Ele não admite trapaça em seus cultos. E essa é uma realidade que todo sacerdote e que todo líder religioso, independente de qual religião for, tem que trazer no seu coração. Então a palavra do Senhor na primeira leitura é para a nossa reflexão daqueles que prestam culto para Deus. E Deus fala assim: sacerdotes, se não derdes atenção e não tiverdes em mente o desejo sincero de glorificar o meu nome, eu mudo a vossa bênção em maldição. E eu disse para você ler a primeira leitura na sua casa, porque nos capítulos anteriores Deus fala literalmente isso: eu jogarei estrumes em vossa cara se vocês não fizerem um culto perfeito em minha honra, né? Qual que era o problema maior do tempo do profeta Malaquias? Fazer muitos tropeçarem na lei de Deus por fazerem acepção de pessoas. Era esse o problema mais grave. E aí, é bonito que na segunda leitura, o que acontece? Se os sacerdotes, no tempo de Malaquias, eram orgulhosos, eram arrogantes, São Paulo, com relação ao seu ministério, ele já possuía uma visão muito mais humilde do que a dos sacerdotes da antiga aliança. Então Paulo, ele mesmo diz na segunda leitura o seguinte: mesmo eu, que como apóstolo de Cristo pudesse valer a minha autoridade em nome de Deus, eu prefiro me tornar pequeno diante de vós. E Paulo fala isso com sabedoria. Mesmo que ele pudesse repreender as pessoas em nome de Deus, dizendo assim: essa situação está errada, eu faço como amigo, eu faço por amor, e não como alguém que impõe autoridade sobre as pessoas. É bonita essa visão de humildade que Paulo tem, né? E Paulo, ele tinha uma outra disposição, não apenas a de comunicar o Evangelho, mas a de dar a própria vida pelo povo. E olha o que São Paulo diz: é uma visão muito humana do ministério e muito respeitosa para com aqueles que prestam culto. Paulo chega a dizer assim: então, para não ser pesado a minha presença entre os tessalonicenses, eu prefiro optar por trabalhar para ter o meu próprio sustento até o ponto de chegar à fadiga, para não se tornar pesado a comunidade, né? E olha o que termina dizendo a segunda leitura: o povo aceitou as pregações de São Paulo, mesmo ele agindo como um homem comum, como qualquer outro homem. Então São Paulo lhe traz uma revelação que é fundamental para a vivência cristã. As pessoas têm que entender que, como os tessalonicenses acolheram a palavra de Deus, acolheram as pregações de São Paulo não como palavra humana, mas como de fato ela é palavra de Deus. É fundamental que nós aprendamos isso. Todo homem, toda mulher, todo pregador tem o seu limite. Toda pessoa humana possui erro. Se nós olharmos a carta aos Hebreus, ela é muito clara. O sacerdote é alguém tirado do meio do povo. E a gente sabe que todos nós que pertencemos ao povo temos falhas, temos limites, somos humanos. Então, o que nós devemos olhar diante de uma pregação? Nós devemos olhar aquilo que de fato é palavra de Deus e não a palavra dos homens. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, dá um exemplo e prepara o coração do seu povo para compreender melhor a sua palavra. O que produz força no Evangelho não é um padre convencer o povo,
Mas o que produz força no Evangelho é a palavra de Deus, que por si só é forte. Então isso é importante que nós aprendamos. E Jesus traz um exemplo no Evangelho de hoje, muito importante, né? É o exemplo dos escribas e os fariseus, que no seu tempo estavam muito próximos do culto. E eles mostravam que quem não pratica a palavra de Deus, como Jesus mostrou no Evangelho, que eram os escribas e os fariseus, com eles nós podemos aprender para a vida. E olha que impressionante, Jesus dizia assim: eles sentam no lugar de Moisés para ensinar. Em outras palavras, eles têm autoridade para ensinar, como hoje os sacerdotes têm autoridade para ensinar na religião católica, como hoje o rabino tem autoridade para ensinar na religião judaica, o pastor tem autoridade para ensinar no protestantismo. Aí Jesus fala assim: eles sentam no lugar de Moisés. Então, tudo o que eles dizem é bom, fazei e observai. Mas se as ações forem erradas, não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis, e as põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não movem um dedo. O pior que Jesus comenta é exatamente isso. Às vezes, fazem as ações não para anunciar a palavra de Deus, mas para serem vistos e aplaudidos. Gostam de lugares de honra e bajulações, mas entre vós não deveis ser assim. É bonito o ensinamento de Jesus. Ele deixa muito claro uma coisa: qualquer homem e qualquer mulher que ouvir a palavra de Deus, seja até mesmo de uma boca, que você olhe para a pessoa e diz assim: desse não oferece testemunho nenhum, acolha a palavra como de fato ela é, como São Paulo fala na segunda leitura, palavra de Deus e não palavra humana. E Jesus é muito claro com relação a isso. E nós devemos ter esse discernimento com muita sabedoria entre nós. Quando você chegar numa comunidade, independente dela for, e de repente você olha e fala assim: aquela pessoa não me oferece confiança. Você não está ali para que você tenha confiança naquela pessoa, mas você está para acolher aquilo que de fato é a palavra de Deus. Então, mesmo que aquela pessoa não ofereça o testemunho para você, ouça a palavra, acolha e aplique a sua vida. Essa é a proposta de Jesus. Falamos isso justamente porque acontecem os limites humanos. Eu vou mostrar apenas um limite. Vocês sabem que no decorrer da vida de um padre vai acontecendo o que é inevitável a qualquer ser humano: o envelhecimento. E vocês já viram que é muito raro a gente aceitar um padre de idade para fazer casamentos? Por quê? Porque de fato às vezes a gente não acolhe a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus. Porque nós fazemos escolhas. Porque nós também selecionamos. Talvez muitos padres de idade não saibam o que fazem no final do seu ministério. E justamente porque nós queremos, nós fazemos as nossas seleções, nós fazemos as nossas opções. E em todas as coisas, às vezes nós fazemos as nossas escolhas. O Código de Direito Canônico deixa muito claro: o fiel, ele tem o direito de ir aonde ele quiser para oferecer o seu culto a Deus, contanto que ele faça com a maturidade, vá em busca de Deus e não em busca da pessoa. Isso é fundamental para o exercício da nossa fé. E isso é que Jesus Cristo traz como valor profundo no Evangelho de hoje. Ou seja, o culto que prestamos a Deus
olhando para a antiga aliança, a ponto de que Deus chega a rejeitar os seus próprios sacerdotes que ofereciam culto a Ele, no decorrer da história, vai se purificando, vai melhorando. Chegamos ainda a estarmos num tempo onde há muitas melhoras, mas que ainda não é o suficiente. Muitas coisas ainda veremos negativas, muitas coisas ainda no que se refere àqueles que prestam culto a Deus, precisa ser melhorada. Nós sabemos disso, muita coisa ainda vai mudar dentro da igreja, mas não perca aquilo que é fundamental: ouvir a palavra de Deus. Acolha no seu coração, é a palavra que você procura. O que mata a sua sede é a palavra de Deus. Então, aquilo que você tiver que ouvir, ouça, acolha e reflita para a sua existência, mesmo que você não goste da pessoa. Que a graça de Deus nos ensine e que Jesus Cristo possa sempre nos ajudar. Vamos agora em pé, professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,